Meu pai e minha mãe não param de perder peso, eu tô desesperada, não sei mais o que fazer. Meu nome é Esther, eu sou médica geriatra pela USP e hoje eu vou falar sobre 10 causas que podem levar à perda de peso entre idosos e o que a gente pode fazer para melhorar cada uma dessas causas. Na verdade, na geriatria, a gente tem os 9 Ds que a gente chama, que são 9 causas que podem levar à perda de peso, que começam com a letra D. A gente organiza dessa forma para facilitar ali a nossa investigação. Eu fiz uma pequena adaptação dessa lista e hoje eu vou falar sobre essas 10 causas. Número 1, dentição. Muita gente acha que com o envelhecimento não é mais necessário ir no dentista, mas é o contrário. Aí sim que a gente precisa ir. A gente não deve esperar acontecer alguma coisa de ruim na boca para ir no dentista. As idas devem ser regulares, pelo menos uma vez por ano. E por quê? É muito comum que mude as bactérias que moram ali na nossa cavidade oral. Infelizmente, é mais comum que aconteçam, por exemplo, infecções aqui da gengiva. Isso traz um extremo desconforto. Muito idoso também começa a ter perda de dentes, começa a ter ali uma mudança até na composição do osso aqui dessa região da cavidade oral. Então é muito mais comum que a gente veja infecções, cáries, dor, até mesmo lesões dentro da boca. Ah, mas o meu pai ou minha mãe não se queixa de dor no dente, então ele não deve estar sentindo nada. Sabe o que acontece? Muito idoso acaba mudando a alimentação, até de uma forma sem querer mesmo, para que ele não sinta mais aquele desconforto. Então, sabe aquele idoso que às vezes comia uma carne sem dificuldade, agora ele começa a optar só por alimentos mais molinhos? Muitas vezes, com essa mudança na consistência da alimentação, ele acaba comendo menos e comendo menos calorias do que deveria, levando à perda de peso. Ou seja, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é a cavidade oral. Se você está com dúvida, leva no dentista, faça com que ele faça um exame ali bem legal para investigar se não há nenhuma infecção, nenhum problema na dentição. Muitas vezes tratando isso já traz uma melhora bem legal. Ah, quem usa prótese, dentadura também precisa ir, tá? Muitas vezes com o envelhecimento, essa dentadura vai ficando solta, dificultando muito a mastigação e levando à perda de peso. Número 2, doenças. Como assim doenças? Algumas doenças levam ao consumo da energia ali daquele paciente, e são doenças que a gente tem que investigar. Na maioria das vezes, as outras causas já justificam a perda de peso, mas dependendo de em quanto tempo aconteceu essa perda de peso, dependendo dos sintomas ali da pessoa, a gente precisa pedir alguns exames específicos e ir além nessa investigação. Primeiro, tuberculose. Sim, ainda existe muita tuberculose, tá? Muita gente acha que é uma doença do passado, mas não, infelizmente no Brasil ainda é uma doença muito comum. Então, se o paciente tem ali aquela tosse crônica, não precisa ser com sangue, na maioria das vezes não tem sangue. Se ele tem a tosse crônica, tá perdendo peso, vale a pena ficar de olho. Diabetes descontrolado também pode levar à perda de peso, porque o paciente está perdendo tanto sangue pelo xixi que isso acaba fazendo com que o paciente perca peso. Isso geralmente quando o diabetes está bem descontrolado. E cânceres também. Cânceres, principalmente em estágio avançado, fazem com que ocorra um consumo mesmo da energia ali, das reservas daquele paciente. Então a gente precisa fazer um exame físico legal, entender se tem algum outro sintoma que faça com que a gente desconfie de um câncer em específico. 3, dor. Como assim dor? Quando a gente está, por exemplo, com uma dor de cabeça ou com uma dor de garganta por causa de uma gripe, muitas vezes comer é a última coisa que a gente quer, não é? A dor realmente ela suprime a fome com muita frequência. Então, aquele paciente com uma dor crônica não controlada, seja isso por conta de uma artrose, de uma fratura, existem mil motivos para dor crônica, muitas vezes diminui a ingestão de comida. E isso precisa de uma avaliação de um médico. É importante a gente identificar ali onde que está a origem dessa dor. O geriatra consegue fazer uma avaliação ampla, sabe, para entender as principais causas de dor crônica. E, muitas vezes, melhorando essa dor, a gente consegue fazer com que o paciente volte a comer melhor. 4, disfagia. O que é isso? Disfagia é a dificuldade para engolir. Algumas doenças, como por exemplo, sequelas de AVC, outras doenças neurológicas, às vezes doenças aqui da cavidade oral, ou até mesmo quadros demenciais mais avançados, até mesmo com o envelhecimento, com o enfraquecimento dessa musculatura, muitos pacientes começam a ter dificuldade para engolir. E aí, às vezes, eles levam muito mais tempo para conseguir terminar a refeição, fazendo com que eles acabem optando por comer um pouco menos. Tamanho é o desconforto. Quando que a gente deve desconfiar de um paciente?
para ver se ele tem disfagia. Primeiro, se o paciente tosse enquanto está se alimentando, dá aquelas tossezinhas no meio, pode ser que esteja indo comida para o pulmão e não para o estômago. Segundo, paciente, como eu falei, com alguma sequela de uma doença neurológica, já teve algum AVC, aquele paciente que também a gente nota que ele está com dificuldade, que ele precisa sempre tomar muito líquido junto com a refeição para ajudar a empurrar. Se o próprio paciente às vezes fala que parece que tem um bolo, está entalado aqui, está engalhado a comida que não está querendo descer. Se o paciente leva muito tempo para engolir, fica mastigando aquela comida por muito tempo, isso tudo pode ser disfagia, e essa é uma grande causa de perda de peso. Quem avalia a disfagia é o profissional fonoaudiólogo. Ele faz toda a avaliação para entender se precisa haver alguma mudança de consistência, para entender também o motivo disso tudo. Não deixe isso passar, tá bom? 5. Demência. Os quadros demenciais são aqueles quadros em que alguma alteração da cognição, como da memória, por exemplo, traz prejuízo ao paciente. O quadro demencial mais comum é o Alzheimer, mas existem outras demências também, como demência frontotemporal, que é aquela do Bruce Willis, sabe? Demência por corpos de Levy, demência da doença de Parkinson, que pode aparecer com quem tem Parkinson já mais avançado. Esses quadros demenciais, muitas vezes com o tempo, principalmente quando a gente está com um quadro mais avançado, por vários motivos, o paciente acaba também tendo um consumo da sua energia, acaba tendo uma diminuição também do consumo de alimentos, fazendo com que isso leve a um emagrecimento. Isso é um quadro um pouco mais complexo, precisa de uma avaliação de um geriatra, se você está suspeitando que esse seja o motivo. 6. Depressão. Essa é outra causa muito comum. O paciente com um quadro de depressão, que é um transtorno do humor, que a gente chama, muitas vezes ele simplesmente deixa a comida de lado. Ele perde o prazer na alimentação. Tem gente que acaba ganhando peso porque acaba descontando um pouco daquela tristeza patológica na alimentação, mas é bem comum ter perda de peso. Se você tá vendo que esse idoso tá um pouco mais desanimado, tá um pouco se sentindo culpado todo o tempo, não vê gosto pela vida, fala muito em morte, vale a pena ficar de olho para ver se não tem uma depressão por aí. Ah, eu vou deixar linkado aqui também um vídeo em que eu falo sobre sinais de Alzheimer. E às vezes uma depressão que apareceu depois de muitos anos em um paciente que nunca teve pode ser um sinal de um quadro como Alzheimer. Não deixe de assistir esse vídeo. Fato é que, se você está suspeitando de um quadro de depressão, vale a pena passar por uma avaliação. Ou por um geriatra, ou por um médico psiquiatra. 7. Dieta. Muito idoso simplesmente está perdendo peso porque não está tendo uma alimentação correta. Muita gente acha que idoso só deve tomar sopinha rala durante a noite, ou então, por conta da mudança do paladar, muito idoso acaba optando por comer comidas não tão calóricas, ou comidas mais doces, muitas vezes. O paladar do idoso, com muita frequência, muda mais para doce. Isso faz com que ele mude muito a dieta dele. E aí, às vezes, ele simplesmente não está conseguindo atingir o número de calorias ali na dieta. Isso também é mais complexo, vale a pena passar por uma avaliação pelo nutricionista e por um geriatra também. Mas muitas vezes com apenas mudanças ali na alimentação a gente já consegue trazer uma melhora. Eu vou deixar linkado aqui também um vídeo que fala sobre como melhorar a alimentação do idoso. 8. Disgeusia. Que isso? Disgeusia nada mais é do que sentir um gosto estranho na boca. Muito paciente com o próprio envelhecimento, com uma mudança aqui da cavidade oral, por exemplo, muito idoso tem a mucosa, né, que é essa pele que reveste aqui a nossa cavidade oral, um pouco mais seca. Por causa disso, acaba sentindo um gosto estranho, como se ele ficasse o tempo inteiro com um gosto de amargo, um gosto metálico na boca. Algumas doenças, como por exemplo o refluxo, também podem causar isso. E alguns medicamentos também. Isso é um pouco mais complexo de tratar, porque não tem um remédio em específico. Algumas dicas que a gente pode dar é não tomar remédio que não seja necessário. E isso, inclusive, vale para vitaminas, tá? Vitamina também é remédio. Vou deixar aqui linkado um vídeo em que eu falo sobre as vitaminas que a gente deve fazer uso e quais que são desnecessárias. Não deixa de conferir. E, além disso, manter uma ingesta de água adequada, porque às vezes só de a gente deixar essa boca mais molhadinha, isso já muda um pouco a sensação. Além disso, a gente precisa respeitar a particularidade do gosto do idoso. Então, muita gente acha que só porque é idoso deve comer comida sem sal,
ou comida com pouco tempero. Não, gente. Às vezes esse idoso vai sim precisar de um pouco mais de tempero, um tempero que ele goste. Vale a pena sempre perguntar. Se é um idoso que pode, e a maioria pode cozinhar, coloca ele para cozinhar, para colocar ali as vontades dele. Às vezes o idoso morava sozinho, foi morar com o filho, na casa do filho não usam alho, e alho é o tempero preferido dele. Imagina que pavor. Ele já sente um gosto amargo na boca e a gente ainda tá impondo, né, uma questão nossa para ele. Então vale a pena descobrir quais são as preferências alimentares, fazer preparações diferentes, usar bastante assim, da criatividade culinária mesmo, sabe? É bem comum também que o idoso mude esse paladar para querer comidas mais doces. 9, diarreia. Assim, o paciente que tem diarreia crônica, às vezes essa diarreia, na verdade, é um sintoma de uma doença que pode estar levando ao emagrecimento. Alguns exemplos: pancreatite crônica, algumas doenças desabsortivas. O que que são as doenças desabsortivas? Uma doença celíaca, doença de Crohn, que são doenças ali intestinais. Tudo isso merece investigação. Diarreia aguda, com poucos dias de duração, uma vez, 2 vezes por ano. Se na maioria das vezes é um quadro infeccioso, viral. Mas se é um quadro que está se repetindo com muita frequência, vale a pena investigar, tá? O próprio geriatra ou médico gastroenterologista consegue fazer essa investigação de diarreia. Alguns remédios também podem levar isso, a diarreia como efeito colateral. Vale a pena averiguar. Um grande exemplo é a metformina, o tal do Glifage. Mas, se você tem indicação de usar metformina ou Glifage porque você tem diabetes, não pare esse remédio. Converse com seu médico. Veja se há alguma alternativa. Às vezes, por exemplo, se colocar esse remédio ali no horário da refeição, não tomar todas as doses em um só horário, dividir e tomar sempre junto com a refeição. Às vezes, se a gente troca o Glifage pelo Glifage XR, já diminui um pouco a diarreia. Tudo isso merece ser conversado com o médico, mas são alguns exemplos do que se pode ser feito nesses casos. E 10, dependência. Como assim dependência? Um idoso, por exemplo, que por algum motivo ele se tornou dependente, acabou indo morar com outro familiar, muitas vezes lá na casa dele ele tinha a rotininha dele, conseguia fazer a comida do jeito que ele gostava, e agora alguém tá cozinhando. Imagina que difícil a gente, depois de 80 anos acostumada a comer alguma coisa no almoço, a gente vai pra casa de outra pessoa. É difícil ter que ser adaptado pra isso do dia pra noite, né? Ou mesmo um idoso que é, dependente e que tá morando sozinho, às vezes já não consegue mais fazer a própria comida. Acaba por preguiça ou mesmo porque não tá conseguindo ali ter a destreza necessária para fazer a refeição, faz lanches. Isso é muito comum, a gente vai descobrir que o paciente às vezes tá lanchando uma bolacha água e sal, que não tem nutriente nenhum. Então sempre vale a pena a gente entender o qual que é o contexto. E aí, gostou de saber quais são as 10 doenças ou 10 condições que podem causar perda de peso entre idoso? São várias coisas e é bem comum que geralmente tenha mais de uma coisa envolvida para o mesmo idoso. Fato é que vale a pena fazer essas várias investigações. Se você não conseguir fazer sozinho, vale a pena passar por um geriatra para fazer uma avaliação bem ampla disso. A gente consegue, para muitos idosos, trazer um reganho de peso em vários casos, tá bem? Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa um comentário aqui para mim. E se você conhece alguém que está passando por essa angústia de ver o familiar perdendo peso, não esquece de mandar o vídeo para ele. E se inscreva no canal, porque toda semana eu trago novos vídeos com assuntos do seu interesse. Até mais.